Fala, gente, beleza? Hoje a gente vai ter uma aula muito massa. Vamos falar um pouco sobre aquilo que a gente já falou sobre topografia, sobre geração de produtos, mas hoje especificamente a gente vai falar também um pouco sobre geração de índices. Eu sei que a maioria ou parte de vocês sabem o que é um NDVI, um SAV, um NDRE. Tem algumas pessoas que não sabem. Daqui a pouco a gente vai gravar uma aula só sobre índices e as possibilidades que eles nos dão dentro do processamento de vender projetos, análises ambientais, análises agronômicas em fazendas, né? Análises na geologia, análises em desastres e muitas outras análises na área de meio ambiente, principalmente, que é de onde vieram, e demais análises em outras áreas das geociências e da engenharia. Isso é interessante porque, posto no mercado da maneira correta, a gente consegue vincular grandes ferramentas para aquilo que a gente vai fazer. E grandes resultados, né? Bom, mas hoje especificamente estamos falando de drone na prática. E esse projeto traz uma prática, olha, complicada. E essa prática complicada é aquilo que a gente vai ter no mercado. O que eu quero trazer para vocês são formas de fazer com que aquilo que está no mercado a gente possa absorver aqui, possa ver aqui, possa sentir aqui, possa perceber aqui e a gente não vá cego, mas sabendo que é a solução. Esse projeto é um projeto de um cliente nosso que começou a realizar projetos, é uma empresa com nem tanta qualidade assim. Agora eles realmente estão mudando muito. Já ao longo dos projetos que eles nos mandaram para processar, já começaram a mudar muito com alguns auxílios nossos. E mesmo sendo grandes, mesmo tendo experiência, mesmo estando no mercado há bastante tempo, eles têm dificuldades e por isso que eles contrataram o processamento da nossa empresa. Então, prestem atenção mais uma vez. O processamento ele pode e ajuda demais no levantamento também, uma vez que você como profissional consegue colocar para as pessoas que são suas contratantes informações que são necessárias e que muitas vezes elas não têm, elas não sabem, elas começaram a mapear inicialmente de qualquer jeito, só com equipamento, acreditando na técnica que elas já tinham. Mas existem outras coisas que nós naturalmente temos que saber dentro dessa área. Então, eu já fiz a primeira parte, né? A Sparse Cloud está criada a partir, né, já. E aí a gente vai passar para a adição dos pontos de controle. Beleza? Essa adição dos pontos de controle, eu decidi colocar mais uma dificuldade. Essa adição a gente vai ter, eu vou mostrar para vocês aqui o ponto que eu vou adicionar, certo? Nessa análise ambiental, os pontos de controle estão aqui. O ponto de controle que eu vou adicionar são esses, certo? Eu já recebi esse arquivo. Já editei, já transformei em CSV, né? E agora eu vou adicionar no programa. Uma coisa que sempre me perguntam e sempre me bate em relação a conteúdo vocês sabem fazer isso? Então, existem coisas que às vezes a gente não sabe por falta de prática. Então esse aqui vai ser o que eu vou adicionar, esse aqui é o que eu vou mandar para vocês. Vocês vão ter que editar, salvar e adicionar no mesmo padrão que está o meu, beleza? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês perguntam no grupo ou na live que a gente vai ter, muito provavelmente amanhã eu vou confirmar. Então vamos lá.
Temos o projeto, já fiz a Sparse Cloud. Vou no meu GPC MTP Manager para adicionar os meus pontos de controle. Importar, ele está em YXZ. Vou adicionar meus pontos de controle aqui, vou dar OK. Tenho eles OK e já vou adicioná-los. Bom, não está o projeto todo, né, naturalmente. Só esse aqui já vai dar mais de 600 imagens, então eu decidi retirar alguns pontos. E aí vou excluir eles aqui. Façam o mesmo depois que vocês editarem os pontos que eu mandei para vocês. Vocês editarem, vocês vão fazer isso aqui que eu estou fazendo, tá? Opa, foi. Então, pontos de controle. O que é que eu faço normalmente? É clicar no ponto, arrastar um pouquinho para cá, para que a gente tenha uma visão boa e adicionar o ponto de controle. Eu não sei se vocês notaram, mas esse ponto de controle aqui ele vai aparecer, tá? Não sei se todos vocês conseguem visualizar quando vocês colocarem, mas ele vai aparecer aqui. Só que se vocês perceberem, a gente tem pouca resolução espacial. Isso significa uma coisa para quem processa, que o levantamento foi feito a uma altura não ideal para esse tipo de mapeamento. Muito provavelmente acima de 120 metros, que é o teto, né, para se voar. Então já conseguimos mapear os primeiros problemas que a gente vai ter. Esse daqui está ok. Mas e os demais pontos de controle? Eu vou mapear aqui com vocês, vou tentar mapear até chegar em alguns que a gente vai conversar um pouco. E aí depois a gente vê os demais, né? Faz os demais no automático. Vamos lá. Mapeou aqui. Apply. Esse aqui é o próximo ponto. Eu não sei se vocês conseguem perceber com tanta nitidez. Mas esse aqui é o próximo ponto. Ó, não sei se vocês entenderam que era esse. Mas é esse aqui, ó. Tem um formato de cruz. A outra imagem ficou um pouquinho melhor, né, pra gente. Mas vejam só. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem. Nós estamos conseguindo realizar o apontamento dos pontos. Sim, ok. Está indo. Mas tem uma coisa. Como a gente perde em resolução espacial, nós também temos o erro que é advindo do ser humano. Ou seja, o que a gente está vendo que está realizando o apontamento pode estar distorcido um pouco aqui. E se você aproximar em pixel, até piora ao invés de melhorar. Então há o erro que foi gerado pelo equipamento e por imperícia de quem mapeou. E consequentemente vai ter o erro de quem está fazendo o processamento. Então é um erro acumulativo, ou seja, a acurácia posicional não é uma responsabilidade de vocês, porque vocês estão fazendo de acordo com o que foi repassado para vocês. E vai existir projetos, como já existiu para a gente. Olha esse daqui, ó, terrível, meu Deus. E vai existir projetos, como existiu para a gente, que você não vai conseguir realizar o apontamento dos pontos. Eu acabei de realizar uma auditoria, uma auditoria em um processamento em que a gente verificou alguns erros no processamento de quem fez o processamento, mas sobretudo erro de levantamento. E aí tiveram pelo menos 50% dos pontos de controle não encontrados. Por quê?
pessoal marcou um marco como um ponto de controle e ele não é foto-identificável. A pessoa marcou uma cerca, um canto de cerca. Qual cerca? Então, são coisas que a gente tem que levar para o nosso processamento, para a vida, para o processamento que a gente vai estar fazendo. Isso aqui até é menos ruim, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Acho que eu vou fazer todos os pontos aqui, gente. Uma aqui são poucos. E outra aqui eu posso fazer 1, 2, 3, mas depois complicar para vocês. Aqui vocês conseguem perceber onde está o ponto? Aqui com um zoom um pouquinho maior, sim, mas olha só. Aqui. Esse daqui já me complicou, hein? Isso é uma questão complicada, tá, gente? Porque quando uma pessoa vai para campo, ela tem que verificar que tipo de solo você vai ter em campo e que tipo de situação você vai passar, porque não adianta você ter sedimento fino e claro e você adicionar pontos com cal, a não ser que sejam pontos muito grandes. É interessante que você possa se planejar para que isso não venha invalidar, por exemplo, o seu trabalho. Eu estou falando não o seu trabalho como pessoa que vai processar, mas como pessoa que vai levantar também, né? Porque eu sei que tem gente que está aqui que está processando os próprios trabalhos. Não vai só processar para outras pessoas. Mas é interessante que você veja por quê. Porque às vezes você vai ter que voltar para campo porque seu trabalho vai ficar invalidado. Se a sua acurácia posicional em mapeamento tem que ser X e ela é 2 vezes X, né? Ou 3 vezes, fica complicado para você entregar seu trabalho. O seu contratante ele não vai querer receber o seu trabalho se ele te contratou para 2 centímetros e você está entregando 10, né? Aqui ok também. Aqui ó. Aqui. Desculpa. Se fez um barulhinho aí, desculpa aí. Vamos marcar esses pontos aqui, né? Aqui. Esse daqui tá tão ruim que o software ele faz o apontamento, mas pede a confirmação. A confirmação tem que ser manual nossa, né? Eu estou conseguindo ver aqui, mas vocês, se vocês tiverem dificuldade, vocês falem. E se tiverem, por algum motivo, insegurança em adicionar os pontos, não adicionem e só cliquem em Apply ali em cima. Muita coisa, né? Vamos ver se a gente consegue marcar um pouco mais. Automático.
Acho que o restante foi marcado. Vamos dar apply aqui. E aí vamos para o próximo. Vou apressar aqui um pouquinho, tá, gente? Faltam 4 pontos. Eu estou passando ponto a ponto aqui para o caso de alguém ter dificuldade em realizar o apontamento desses pontos. São meio ruins, né? Apply. Esse aqui tá só o ouro, né? Como diz o ouro. Vamos esperar. Ok, tem um aqui, né? Beleza. 23. Aqui. Peguemos os cachorros aqui da rua, não, eles gostam de aparecer, né? Eles gostam de ser... Geralmente estão nas lives, todos os projetos que a gente tá, eles estão também. Participação especial, cachorros da rua. Eu até daqui de casa também gosto de participar. Vou excluir esse ponto 25, porque a gente não consegue encontrar, tá? Não consegue encontrar o ponto de maneira alguma. Então vou excluir. E a gente fica com esses pontos que a gente adicionou. Bom, agora a gente sabe que depois da adição, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui na opção Reoptimize, vamos reprocessar agora com os dados em nível de solo, e aí eu volto aqui daqui a pouco para que a gente possa continuar o processamento, e depois que acabar esse processamento a gente vai para o mapa de reflectância, para que a gente possa criar os nossos índices, tá bom? Valeu! Bom, gente, acabou aqui, né, o Reoptimize. Então, o que nós vamos fazer, deixa eu só habilitar essa câmera aqui. Então, o que nós vamos fazer é vir para o Point Cloud and Mesh, DSM, Orthomosaico e todos os outros que vão ser criados aqui. Tá? A mesma coisa daquilo que a gente já tinha visto, Point Cloud, a textura, textura até a gente pode colocar menor, que a gente não vai utilizar textura para nada, vamos deixar ela só marcada como menor para diminuir o tempo de processamento para a gente. Point Cloud ok, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Medium, low fast, ok. Então vamos ficar com essas informações aqui. Index Calculator, a gente não vai gerar nada aqui, só no final a gente vai gerar um mapa de reflectância, mas depois desses próximos 2 processamentos aqui, ok? Então vou começar o processamento, vou parar aqui o vídeo e aí a gente volta quando acabar aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, minha gente, finalizamos aqui a segunda parte e terceira parte do processamento, né? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, antes da gente começar a falar sobre os índices, beleza? Aqui a gente vai ter a nuvem de pontos, esparsa. Aqui eu vou carregar a Dense Cloud pra gente, né? A densificação dela. Nós temos a opção de volume, tudo ok até aqui. Ok. Mosaico, nós temos ok. DSM. Vamos dar uma olhadinha no DTM. Vamos dar uma gerada nele. Eu não gerei ainda, tá? Vamos esperar ele terminar aqui. E aí eu vou, enquanto vai rolando aqui, eu vou falando com vocês o que a gente tem preparado. O que eu tenho preparado, na verdade, na sequência. Bom, gente, é o seguinte.
Para quem não conhece, né, para quem não trabalha com processamento digital de imagens, desde o ArcGIS, QGIS, AirMapper, Global Mapper e outros, nós temos algumas análises que colaboram muito, por exemplo, com crescimento de planta, com daninha, com programação de plantação, enfim, com contagens de plantas, e otimiza muito algumas análises, a progressão, o início, o plantio e muitas outras coisas, e podem ser aplicados também em outras áreas, os mesmos índices, havendo uma variação. Evolução de linha de costa, que é análise de praia, de sobreposição de sedimento de areia que está invadindo casas. Pode ser utilizado na geologia, no meio ambiente como um todo, não ligado somente à agricultura, e outros tipos de análises que são geradas. Muito antigamente, a gente já batia muito na tecla de que o RGB mais o alfa daria para realizar algumas análises, inclusive ajudamos algumas pessoas a realizar algumas análises multitemporais com o RGB. Mas sempre com uma desconfiança, né? Na verdade, não fomos nós que criamos, mas nós experimentamos, vimos, aplicamos e realmente tomamos partido. Mas somente com a chegada de RPAs, de drones, de VANTs, seja lá como você queira chamar, é que nós tivemos a oportunidade de adensar esse tipo de informação. Né? Informação que a gente chama RGB, que é isso do campo do visível, que é aquilo que a gente vê. Normalmente casas, parte de meio ambiente, enfim, campo de futebol, isso que a gente vê normalmente. Porque a grande maioria das pessoas só queriam realizar análises com dados multispectrais, hiperespectrais, etc. E aí, dentro disso que eu estou falando para você, naturalmente foram criados alguns índices, né, que pegam as informações do RGB, do Red, Green e do Blue, e eles são inseridos em algumas fórmulas, e essas fórmulas nos retornam algumas informações. Isso é legal. Por quê? Porque dentro desses índices existem outros, TGI, etc., mas nós buscamos dois índices aqui para conversar com vocês. Um chama índice foliar de verde. E existe outro índice muito conhecido, para quem já está há mais tempo, que chama VARI, que é o índice resistente à atmosfera na região do visível. Tá? O índice foliar verde, o IFV, ele é um índice que se baseia na relação da área da folhagem da planta e da superfície do solo que ela está ocupando, ou seja, você precisa de uma relação solo-planta para poder realizar alguma análise a partir do IFV. Bom, ele normalmente é utilizado para diferenciar a cobertura de solo, áreas plantadas, áreas plantadas com falhas, essas falhas dentro dos plantios e principalmente solo exposto. Isso é interessante para que o produtor ele possa entender como é que está funcionando hoje e como se programar na próxima plantação. Existem entendimentos que podem vir a acontecer para alguns profissionais advindos de algumas análises que, embora pareçam simples, podem ser utilizadas com o conteúdo técnico e resultem por exemplo, num aumento de colheita e de valores a partir dessas colheitas que podem chegar a mais de 35%, alguns chegam até a ser superiores a 40%. Pela utilização do espaço, pelas análises em solo exposto, pelas falhas no plantio. E como eu falei para vocês, esse índice também pode e deve ser utilizado em outras áreas. Esse IFV, que eu acabei de falar
que eu acabei de falar aqui para vocês, ele deve ser realizado a partir de uma imagem RGB, de uma imagem de câmera de drone mais tradicional, aquela câmera que já vem no drone que você comprou, Phantom 4 Pro, Phantom 4, 3 Pro, Advanced, Mavic e outros. E ele é utilizado, mais uma vez, para realizar essas análises de cobertura vegetal, falhas de plantio, presença de plantas daninhas e geração de informações, DWG, shapefile, de aplicação de taxa variável. Tá? Algumas pessoas que conhecem um pouco disso sabem como isso se dá. Eu vou utilizar aqui a equação para obtenção do IFV e também vou utilizar a equação para o índice de resistente à atmosfera na região do visível, que a gente chama de VARI. Né? O VARI ele é um índice baseado na variabilidade de vigor do estresse da planta, né? E a partir da sua quantidade, na verdade ele quantifica o verde. Profissionais da área, né, eu não sou um profissional da área, mas profissionais da área falam que dessa forma há como mensurar o desenvolvimento de uma cultura ou não para essa determinada área. Ou seja, ele atua em algumas particularidades que de repente fazem com que ele sirva tanto quanto o NDVI, mas para funções diferentes. Ele não pode substituir. Não é um NDVI, um falso NDVI. Tá? Isso não existe. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. E aí eu vou usar, naturalmente, o índice VARI, como eu falei para vocês aqui, após a finalização da geração desse DTM aqui que a gente pediu para gerar, né? Só para finalizar, né, tem uma perguntinha. Quando eu utilizo o IFV e quando eu utilizo o VARI? Talvez até você que é da área tenha algumas dúvidas sobre. Bom, os índices IFV e VARI eles são indicados para análise que não tenham como objetivo final obter informações da saúde da vegetação. Nesse caso, como eu falei, ele não substitui o NDVI. Ou seja, nesse caso, se for para saber da saúde da vegetação, você deve utilizar o NDVI. Porque ele vai contar com as bandas multiespectrais e com os resultados disso. Né? A gente utiliza, na verdade, o FV e o VARI para realizar os cálculos para realizar os cálculos de variabilidade de vigor e estresse da planta, ou qual a sua quantidade de verde, e no caso do índice foliar verde, o IFV, para realizar essa associação entre a cobertura de solo, para evidenciar áreas plantadas e áreas com plantio e solo exposto. Eles têm uma resposta, no geral, um pouco parecidas, né, naturalmente, mas existe uma variabilidade a partir do histograma que a gente pode manusear. A gente vai trabalhar isso muito provavelmente em algumas aulas do nosso curso Drone na Prática, na parte de processamento. Beleza? Vamos só esperar acabar aqui então, e aí a gente vai para os índices. E aí a gente acaba essa aula. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente, etc. Mas basicamente vamos falar sobre índice e aquilo que a gente pode obter no final das contas. Bom, vamos lá, né, gente? Acabou aqui de processar. Nós temos então o mosaico, temos o DSM e temos o DTM, né? Como a gente fez nos outros. Então, tudo ok. Agora a gente vai para o Index Calculator. Show!
Aqui primeiro a gente tem que gerar o mapa de reflectância, porque senão nós não conseguimos calcular os índices, ok? Não consigo chamar índices, por exemplo, não consigo chamar índices aqui porque eu não tenho essas informações dentro do da minha calculadora. Então vou gerar os índices, vai demorar um pouquinho, tá? Então ele vai gerar o mapa de reflectância para green, blue e red. E aí depois a gente volta e conversa mais um pouquinho, tá bom? Valeu! Bom, meus amigos, vamos lá, né? Depois de um bom tempo processando, nós temos as informações do fator de reflectância vermelho, verde e azul. E agora a gente consegue, a partir de agora a gente consegue criar os índices que eu havia falado para vocês. Então vamos, deixa eu só pegar aqui um papelzinho aqui com os índices. E aí a gente vai começar com o VARI, beleza? O VARI, nós vamos pegar a banda verde menos a banda vermelha e dividir pela banda verde mais a banda vermelha menos a banda azul. Beleza? Vamos lá realizar essa equação. Vamos colocar aqui. Então a gente, depois da criação do mapa de reflectância, nós vamos vir aqui em índices. Aqui nós já temos alguns que eu já coloquei. Eu vou clicar em adicionar. E aí vou adicionar essa equação que eu acabei de falar para vocês. Primeira coisa, eu vou abrir parêntese, banda 2, ou banda verde, green, menos a banda 1, que é a banda vermelha, fecha parêntese. E aí a gente vai dividir, abrir parêntese mais uma vez, pela banda 2, green, mais a banda 1, vermelho, menos a banda 3, que é a azul. Assim que a gente acaba e fecha, aqui embaixo aparece uma informação chamada fórmula válida e nós simplesmente damos OK. Aqui eu vou colocar o nome VARI, só para a gente salvar, né? Como vai ficar um cálculo, um índice específico, eu já costumo salvar aqui. Então VARI, estamos com o VARI aqui, com a fórmula já adicionada e validada, e aí a gente clica em gerar, ele vai gerar um mapa, vai gerar informações a partir dessas informações que nós acabamos de colocar. Vamos aguardar ele processar e depois desse processamento a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Bom, vamos continuar, galera. Então, a gente gerou aqui a nossa primeira fórmula, né? Nós temos as informações que nós geramos, que foi, em primeiro lugar, foi o VARI, que, como eu falei para vocês, é responsável por informar principalmente a variabilidade de vigor e estresse de plantas. Existem algumas coisas, se a análise ambiental, se aqui nós quiséssemos realizar uma análise de gradação ou retrogradação de uma área plantada, de uma reconstituição ambiental de uma área que foi degradada, nós teríamos alguns problemas, embora se nós olharmos especificamente para o Index Calculator, o Index Map e o Color Map and Prescription, nós temos informações que são muito interessantes. Vamos lá. Primeiro, nós utilizamos a fórmula e obtemos essa informação que já é exportada diretamente para a pasta do projeto, né?
Deixa eu ver aqui se eu pego a pasta do projeto, esse projeto meio ambiente aqui, ó, index, e aí tem os índices. Aqui tem a pasta do vari, a escala, enfim, tem muita coisa aqui que a gente consegue utilizar. Ó, projeto meio ambiente, a gente consegue abrir ele, por exemplo, lá no Google Earth, direto, né? Ele já faz, ele demora um pouquinho mais do que a grande maioria dos projetos, mas deixa eu só colocar a internet aqui. Ele demora um pouquinho mais do que os outros projetos, mas ele acaba nos entregando uma solução, vamos dizer assim, completa, né? Entretanto, tem algumas coisas que eu queria pontuar para vocês, mas antes, falando sobre os resultados para que a gente consiga ler de forma profissional. O Color Maps and Prescription, ele nos dá a possibilidade de trabalhar com mais ou menos classes. A gente pode trabalhar com 3 classes, com 5, com 7, com 9, com 10 classes. Isso depende da análise do próprio profissional. Mas veja só, além de tudo isso, nós temos padronizado o mínimo e máximo que ele nos dá em relação ao que foi pego no que tange aos índices. Aqui ele está variando entre 0,31 e 1. Teoricamente ele tem que variar, a variação é um pouco diferente, mas na prática o que a gente tem em mapa de reflectância é outra coisa, e isso não altera resultado e não altera análise, certo? Além disso, a gente tem o mínimo e máximo para cada área, a área em hectare e a porcentagem da área. E aí nós temos uma coisa aqui que, em termos de análise, é uma coisa para a gente prestar atenção bastante, que é o seguinte: a área em hectare a maior probabilidade de quantificação de área em hectare é que não dê igual, que não dê semelhante. Por quê? Se a gente está falando de análise ambiental, tem ambientes totalmente diferentes, muitas vezes extremamente diferentes. E a quantidade de hectares ela vai variar. Por que ela não variou tanto aqui? E aí eu abri aqui para que a gente possa trabalhar um pouquinho isso. Olha só. Eu importei para aqui para o ArcMap a imagem, eu coloquei outra rampa de cor aqui para a gente dar uma olhada, para que eu pudesse também dar uma olhada aqui. E adicionei a imagem, né? A imagem final. Como eu falei para vocês, a pessoa que voou aqui, voou a uma altura muito provavelmente acima da altura que seria ideal para esse voo. E a gente vê isso aqui, exatamente aqui. Vejam a resolução espacial que essa imagem nos apresenta. É muito melhor, por exemplo, do que um SRTM ou de uma imagem Google ou até de uma Landsat. Com certeza. Eu vou medir o pixel aqui só para a gente... Ó, ela está aqui a resolução é de 42 centímetros, por exemplo, para vocês terem uma ideia. A gente não tem isso em outro tipo de sensor, né? Mas o ideal aqui é que essa imagem nos mostrasse pelo menos 8 centímetros, 5 centímetros, e isso acaba atrapalhando o mapeamento das áreas, vejam só. Não fica tão nítido, e uma vez que eu preciso da informação de pixel, né, eu preciso da ADN, eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. Eu preciso dessa informação aqui, ó, red, green, blue. Vejam só, essa daqui é a informação de estrada, essa daqui é a informação da árvore, por exemplo. Aqui nós temos a informação 244, 224, 204. Aqui nós temos a informação 91, 98, 59. Certo? É igual? Não, mas olha a diferença, gente. Na verdade, essa área aqui, ela não é igual a essa. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ela não é igual, não é semelhante, não há uma uniformidade nessa área, como se essa área aqui fosse toda coberta por vegetação. Tem vegetação? Tem, mas olha as outras áreas. Olha essa relação aqui de mapeamento. Então, existe a possibilidade de realizar boas análises aqui com toda certeza. Esse dado é ruim completamente? Não. Mas olha só,
eu vou traçar aqui uma linha de estrada para vocês. E aí a gente vai fazer um comparativo. Olha só, isso aqui é uma linha de estrada. E deixa eu vir outra. E essa outra é outra linha de estrada. Ok? Dá para perceber que é? Não. Na análise, se a gente for analisar todas as informações que a gente está tendo a partir dessa imagem da análise que a gente fez, é muito provável que a gente tenha muito trabalho em relação à retirada de informações que não foram feitas automaticamente, porque deveriam ter sido feitas. Então, o que é ideal? O ideal é que a pessoa que faça o processamento, ela informe a pessoa que está fazendo o levantamento que existiram esses problemas. E esses problemas não param aqui. Essas situações, elas também são levadas para o DSM, também são levadas para o DTM, também são levadas para as curvas de nível e outras diversas. Então, não é só isso. Não é só visual. A gente está trabalhando com pixel, gente, com digital number. Então, a gente tem que prestar atenção, quem levanta, quem processa, naquilo que é o objetivo final do meu levantamento, do trabalho que eu estou fazendo, do serviço, da prestação de serviço, da consultoria, que é entregar ao meu cliente final o melhor produto possível. Que é não gerar dúvidas para o meu cliente final, que está me contratando para tirar as dúvidas dele. Certo? E aí, eu preparei outro processamento, né? Esse é o primeiro. Vocês vão ter acesso a esse processamento, a essas imagens aqui. E eu preparei outro para que vocês possam verificar. Esse aqui, quem entrar no curso vai ter acesso. A gente vai trabalhar um pouquinho mais, inclusive, já aqui no Metashape. Deixa eu retirar aqui para recomeçar, tá? Vamos lá. Essa daqui é uma área de mapeamento de trigo, cedida pelo João Quental. Nós fizemos tudo que nós fazemos normalmente, nuvem de pontos esparsas, nuvem de pontos adensadas, né, a Dense Cloud, temos as informações aqui. E aí eu criei rapidamente um DSM, certo? E depois criei um ortomosaico. Bom, é a partir do ortomosaico, semelhantemente ao que a gente fez na outra, que nós obtemos as informações de VAR e de todos os outros índices, certo? Só que, diferentemente dos outros, a gente vai vir aqui, ó, essa opção Set Raster Transform, com ortomosaico selecionado. Ele vai dar o update e a gente vem transformar. É praticamente a mesma coisa do que a gente fez lá no Pix4D, só que aqui nós adicionamos B1 ao invés de Red, Green, Blue. Difere um pouco só nisso, então não se preocupem não, que vocês clicando vai aparecer o que vocês estão vendo aqui. Então é adicionar os parênteses e adicionando as informações, e o que termina por nos dar a informação que a gente estava procurando, que é essa daqui. Nesse caso aqui, vale mais uma vez. E olha só a diferença desse aqui. Vamos lá. Desse aqui. Fiquei errado aqui. Olha só, a gente consegue ver, gente, que existem áreas que têm uma maior quantidade, existem falhas aqui que são evidentes para a gente. Isso acontece por quê? Porque a altura de mapeamento foi a mais adequada, olha só. Tá? Aqui a gente tem uma resolução interessante a ser trabalhada. E aí eu vou mostrar para vocês como exporta também, né? Ortomosaico, exportar ortomosaico, exportar JPEG TIFF PNG, como a gente faz normalmente, né? Vou colocar o nome Vari aqui. Vou salvar. E aí vou mostrar para vocês a mesma coisa lá no ArcMap e no Google Earth também.
Vou mostrar como faz deste lado de cá. E aí, vou desafiar vocês não vão ter esse projeto aqui, né? Mas vou desafiar vocês a colocarem os mesmos projetos que vocês estão fazendo no Pix4D, ou que já fizeram no Agisoft, no Metashape essa semana, colocar aqui e gerar um VARI, e gerar também o outro índice que a gente está trabalhando, que eu falei para vocês, que é o IFV, certo? Eu vou fazer rapidinho o IFV aqui para vocês verem as diferenças, para vocês terem acesso também, e abaixo no vídeo eu vou deixar para vocês a equação que é realizada para a obtenção desse índice foliar verde, tá bom? Só acabar aqui. Bom, só acabar aqui. Ok. Bom, ele exportou primeiro o nosso VARI. Vou desabilitar a transformação e vou exportar também. Opa! E vou exportar também a ortofoto. E aí vou exportar para KML-KMZ, né? Algumas pessoas sempre me perguntam sobre o porquê quando a gente tenta exportar o DSM, DTM não vai. Gente, não vai porque normalmente existe um impedimento. Quando nós estamos exportando um dado e ele está em RGB, ele não gera um índice específico para ser amostrado. E aí tem toda a questão de histograma e tudo mais. Mas, quando a gente vai exportar um DSM em GeoTIFF, normalmente ele tende a não ir. Por isso que a gente utiliza outros softwares. O pessoal que vai estar lá no curso vai ter acesso a como fazer isso, certo? Eu vou só habilitar mais uma vez para que a gente salve... Opa! Para que a gente salve ele em KMZ. Então vamos lá, VARI também, né? Vou colocar underline aqui, só para... Enquanto está salvando aqui, eu vou trazer informação para cá, que a gente acabou de adicionar. Aqui, aveia... VARI, olha só, e o outro. Bom, se eu tiver o VARI aqui em cima, que está mostrando muitas outras coisas aqui também, né? Vamos notar que é muita coisa sendo mostrada. Se eu colocar o VARI aqui em cima da minha ortofoto, eu tenho exatamente muita coisa para avaliar. Desde falhas até contagem. Mas contagem a gente vai deixar para falar lá dentro do curso também, eventualmente. Tá? Se tiver alguém que mexa com isso, a gente vai trazer um conteúdo sobre isso. Beleza? Olha a diferença disso aqui, desse tipo de informação. Eu processei esses dados para mostrar para vocês, por exemplo, em baixa resolução, em low, né, que todo mundo diz que não que não é interessante, porque todo mundo quer processar em super alta, os caras querem ser o rei do camarote do Metashape. E ele ainda ficou ele ficou menor do que 3 centímetros, acho que até 2 centímetros aqui, na verdade. Então, vejam a diferença desse tipo de análise com o voo correto, com as informações corretas para voo e para obtenção para esse aqui. É totalmente diferente, gente. É totalmente diferente.
Eu fiz isso para que vocês notassem, tá? E aí vou dar uma olhada no Vari que a gente acabou de criar. Olha só a diferença do dado levantado corretamente, de forma profissional, levando em consideração a altura correta, a velocidade correta, a sobreposição e muitas outras informações que foram levadas em consideração de maneira profissional. Isso quer dizer que as outras pessoas são terríveis? Não quer dizer nada disso. Isso quer dizer que muita gente ainda levanta, muita empresa, muito profissional ainda faz esse tipo de trabalho e tem muito problema, porque eles não aprendem, não querem aprender, não querem investir, não querem conhecer, ou muitas vezes não tem tempo para isso, e está aí uma grande oportunidade para cada um de vocês. Está aí a grande oportunidade para quem está no mercado e está se especializando. Seja em época de pandemia, eu não gosto de usar pandemia como desculpa para nada. Muitos dos meus alunos cresceram muito em período pandêmico, muito. Transformaram as vidas deles, porque transformaram os negócios deles a partir de uma visão que a Dronival traz. Então não é desculpa. E também não vou ficar usando aqui, mas é uma grande oportunidade, tá, gente? É uma grande oportunidade para se colocar no mercado, entender que nada vai acontecer de uma hora para outra, não é estalar de dedos, naturalmente, mas você começando hoje, em 30, 60 dias, você vai estar com certeza faturando entre 200 e R$1.000 semanalmente, pelo menos, sabendo o que está fazendo, sabendo fazer a sua propaganda para as pessoas certas e poder processar de uma maneira profissional como essa que a gente está trazendo aqui, porque o nosso interesse é trazer drone, processamento e tudo mais na prática e com a experiência que a gente tem no mercado. Beleza? Era isso a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos ter bônus no sábado e no domingo, vamos ter 2 aulas extras bônus para vocês, e na segunda-feira a gente vai abrir um curso com um desconto muito bom para vocês, para quem está aqui no grupo, tá bom? Um abração e ótimo final de semana. Tchau, tchau.